A reunião dos professores tem início com o professor Win, destacando os efeitos transformadores que a meditação budista vem proporcionando às alunas do colégio, algo que conquista aplausos dos demais docentes. Afinal, várias instituições rivais já adotam práticas semelhantes para elevar o padrão educacional. Aproveitando o ambiente favorável, a professora Mali resolve expor sua iniciativa, um programa para alertar as estudantes sobre a importância da proteção durante momentos íntimos, enfatizando o uso correto de preservativos e até sugerindo a instalação de um dispensador no prédio escolar. A proposta, no entanto, gera um mal-estar imediato. Outra educadora arma um escândalo, alegando que isso apenas estimularia as garotas a se envolverem sexualmente, argumento que Mali considera absurdo, pois nessa fase da vida é natural que elas tenham curiosidade, e o objetivo é justamente orientá-las para que não ajam de forma irresponsável. A tensão escala ao ponto de colegas exigirem a saída de Mali, mas o professor Win, valendo-se de sua influência positiva, corta a discussão, defende que o projeto mereça ao menos uma análise detalhada e desvia o foco de volta para suas sessões de yoga e meditação, tema que agrada ao conselho diretivo, obcecado em preservar o selo de escola mais imaculada do ano. No dia seguinte, Nano, uma presença explosiva que parece encarnar o próprio karma em ação, estreia como aluna nova e toma assento ao lado de Mei, uma das colegas de turma. Mal se acomoda, o professor Win invade a sala solicitando voluntárias com experiência em yoga para colaborarem em uma série de vídeos educativos. Nano não pensa duas vezes e se candidata junto com outra estudante. Curiosamente, a professora em exercício indica que Mei também seria uma ótima opção, dado seu conhecimento na área, mas a garota demonstra evidente desconforto, e Win descarta a ideia com delicadeza, selecionando apenas as duas primeiras. Nano registra tudo, o mal-estar de Mei e a aura de ídolo que Win exerce sobre as alunas. Mais tarde, Nano e a outra voluntária auxiliam o professor na produção dos vídeos de yoga. O processo flui sem grandes contratempos, exceto pelos olhares que Win lança às adolescentes, carregados de algo difícil de definir. Ao fim do expediente, ele retorna ao lar impecável, onde janta com a esposa Onean e a filha Vayon. A menina, encantada com o pai, redige cartas exaltando o homem extraordinário que ele é, o que enche Onean de orgulho e ternura, sem imaginar o lado sombrio que o marido oculta. Na manhã seguinte, Nano engana Ying, afirmando que o professor cancelou a aula de yoga daquele dia. Ying fica visivelmente abatida, pois nutre verdadeira admiração por ele. Mai escuta a troca de palavras e ensaia uma intervenção, mas recua de modo peculiar. Nano segue para o auditório, onde Win ministra sua aula teatral, e informa que Ying não comparecerá por indisposição. O professor não demonstra preocupação, chegando a deixar escapar um leve contentamento. Com a ausência, Nano executa as posturas sozinha para as gravações. Durante os ajustes corporais, Win aproveita para deslizar as mãos pela aluna e encurtar distâncias de forma inadequada. Chega a sorver do mesmo canudo que ela usa. O pior vem quando ele manifesta desejo por algo mais intenso, e Nano questiona repetidas vezes se ele tem certeza absoluta. A resposta é sempre positiva. Os dois consumam o ato ali mesmo, com as câmeras ligadas. Terminada a sessão, Win determina que ela retorne no mesmo horário no dia seguinte, e Nano, longe de encerrar o ciclo, já planeja os próximos passos. Enquanto isso, Mei procura a sala da professora Mali em busca de orientação. Relata que uma amiga está grávida, o parceiro exige a interrupção da gestação e a própria amiga não deseja prosseguir. Quer saber onde seria possível realizar o procedimento com segurança. Durante a conversa na sala da professora Mali, um deslize escapa. A educadora menciona que poderia acompanhar Mei até uma clínica específica, deixando claro que já sabia quem era a verdadeira grávida por trás da história da amiga. Mei sente o chão sumir, o rosto cora de vergonha e medo, e ela se levanta abruptamente, saindo em disparada da sala sem dar explicações. Assim que cruza a porta, Nano, que estava escutando tudo do lado de fora com o ouvido colado na madeira, a intercepta no corredor vazio. Com um sorriso calculado, oferece ajuda direta, garante que conhece um lugar seguro e discreto para realizar a interrupção da gestação, sem julgamentos. No dia seguinte, Nano e Ying deixam o auditório após a aula de teatro quando o professor Win as aborda no corredor. Ele anuncia que as gravações marcadas para aquele dia foram canceladas porque não poderá comparecer, mas, quase no mesmo fôlego, chama Nano em particular para retornar ao teatro e refazer algumas cenas que, segundo ele, precisam de ajustes. Ying fica visivelmente consumida por inveja, mordendo o lábio inferior enquanto observa a colega ser escolhida mais uma vez. Escondida atrás de uma coluna próxima, Mei ouve cada palavra
fora e sente um aperto no peito, a preocupação crescendo como uma sombra. Mais tarde, Win conduz Nano até uma sala completamente escura, trancando a porta atrás deles. Sem perder tempo, começa a deslizar as mãos pelo corpo da aluna, beijando seu pescoço e garantindo que ninguém ousaria entrar ali. Em seguida, liga um tablet e mostra o vídeo completo do encontro anterior, filmado pelas câmeras escondidas. Agora, ele tem prova concreta para controlá-la. Nano tenta apelar para a consciência dele, lembrando da esposa e da filha que o esperam em casa. Mas Win ignora completamente, afirmando que não se importa com as consequências. Poderia simplesmente vazar o material e destruir a vida dela se ela resistisse. Continuando suas investidas, ele reforça que está disposto a tudo, indiferente ao risco. Ao fim da tarde, Win retorna para casa e percebe Onion com uma expressão diferente, quase radiante. A esposa entrega o celular que ele havia esquecido na escola. Uma aluna chamada Nano o devolveu pessoalmente minutos antes. Para surpresa do professor, a garota não apenas cumpriu o ato de cortesia, como subiu até o apartamento para brincar com Vaillant e ainda foi convidada por Onean para permanecer no jantar. Win sente o sangue gelar, o controle escapando. Durante a refeição em família, todos sentados à mesa, Nano solta indiretas cortantes disfarçadas de elogios. Comenta como o professor Win elogiou seu corpo durante as gravações das aulas de yoga, ensinando posições avançadas e desafiadoras que exigiam muita flexibilidade. Menciona ainda que ajudou Vaillant a redigir uma redação escolar sobre o quanto o pai é um homem incrível e inspirador, o que quase leva Onian às lágrimas de emoção. Percebendo a conexão instantânea entre a filha e a aluna, Onian sugere que Nano poderia cuidar de Vaillant de vez em quando, talvez até como babá eventual. Win lança olhares ameaçadores à garota, mas Nano aceita com entusiasmo, propondo inclusive que a menininha convide as amiguinhas para brincadeiras em grupo. O professor mal disfarça o pavor. Assim que consegue escapar para a rua, Win abre o celular. Uma mensagem de Nano com o áudio exato em que ele ameaça vazar o vídeo do encontro anterior, seguido de uma frase curta. Sabe o que precisa fazer agora? O desespero o consome por completo. Na manhã seguinte, Win irrompe na sala de aula das meninas em estado de alerta. Nano e Mei estão ausentes, supostamente doentes. A preocupação o faz correr de volta à sua sala, onde liga imediatamente para Nano, acusando-a de roubar o celular, gravar áudios comprometedores e invadir sua casa com segundas intenções. Nano responde com calma glacial. Não roubou nada, pois devolveu o aparelho. Apenas gravou o áudio porque ele mesmo adora fazer filmagens. Win, ainda na postura de predador, ameaça vazar os vídeos mais uma vez, ordena que ela pare com as gracinhas e compareça ao teatro naquela mesma tarde, mostrando que não sente o menor arrependimento. Nano aceita sem hesitar, garantindo presença pontual. Mas Win não faz ideia do inferno que está prestes a se abrir sob seus pés. Assim que a ligação termina, Nano se vira para Mei, que está ao seu lado na sala de espera da clínica. Reforça que a decisão de interromper ou manter a gestação é inteiramente dela, sem pressão externa. Algum tempo depois, Vaillant está em casa aproveitando a companhia do namoradinho. Os dois trocam olhares tímidos e se aproximam para um beijo. No exato momento em que os lábios quase se tocam, Nano surge do nada e interrompe a cena. Com um sorriso doce, anuncia que vai ensinar os dois em um lugar mais apropriado e os conduz até um quarto isolado nos fundos da casa. Nano conduz Vaillant e o namoradinho até o quarto isolado nos fundos da casa, um espaço afastado de tudo, com porta pesada e sem janelas para o exterior. Mal entram, o celular dela vibra várias vezes seguidas. Atende com pressa, inventa uma emergência urgente e anuncia que precisa sair imediatamente, prometendo voltar em exatamente 1 hora. Deixa os dois adolescentes completamente sozinhos naquele ambiente que, longe de qualquer supervisão, parece feito sob medida para atividades bem distantes de lições de casa ou estudos. Antes de fechar a porta, toma o celular de Vaillant sem dar explicações e desaparece pelo corredor. Isolados, o garoto não hesita em tomar a iniciativa. Aproxima-se devagar. Começa com toques tímidos que logo evoluem para amassos mais intensos, aproveitando o silêncio absoluto do quarto e a ausência total de interrupções. Nenhum dos dois percebe a câmera discreta instalada no canto superior, capturando cada movimento em tempo real, transmitindo diretamente para o dispositivo que Nano carrega. Enquanto isso, Nano já está a caminho da escola. Para o celular e faz uma ligação rápida para o professor Win, alegando que o portão principal está trancado e pedindo que ele venha buscá-la na entrada imediatamente. Win corre até lá sem desconfiar, mas encontra apenas o portão vazio e o silêncio da noite. Percebe na hora que caiu em uma armadilha bem montada.
Dá meia volta em pânico e retorna correndo para o teatro do colégio, onde encontra Nano tranquilamente sentada na janela do segundo andar, exatamente na sala equipada com os computadores centrais. Win grita ordens para que ela desça de imediato, mas Nano permanece imóvel, alegando que ele representa perigo demais para qualquer proximidade física. Mesmo assim, oferece algo que considera especialmente interessante e liga o projetor principal da sala. A tela gigante exibe a transmissão ao vivo do quarto isolado. Vayon e o namorado já avançaram bastante, e a menina chega a perguntar em voz alta se ele trouxe algum tipo de proteção. Win entra em estado de choque completo, o rosto pálido, e tenta desesperadamente ligar para a filha. O telefone toca, mas quem atende é Nano, usando o aparelho confiscado mais cedo. Sem perder tempo, Win larga tudo e corre para casa a toda velocidade, mas encontra a porta da frente completamente trancada, parte do plano antecipado por Nano. Pela janela do teatro, Nano revela que os dois jovens estão presos em um local secreto dentro da própria residência, um compartimento que ninguém conseguiria localizar sem sua orientação direta. Ameaças contra ela não funcionam, pois ela detém total controle da situação. Win vê Nano conter o riso ao observar a expressão de puro desespero estampada no rosto dele. Sem alternativas viáveis, Win cede e fornece todas as senhas de acesso aos computadores que guardam as filmagens pessoais. Nano libera a saída imediatamente, permitindo que ele corra para resgatar a filha. Enquanto Win desaparece pela noite, Nano aproveita o acesso total e vasculha os arquivos. Descobre nada menos que 29 vídeos distintos envolvendo o professor e outras alunas ao longo dos anos, evidenciando um padrão de abuso que atinge dezenas de vítimas. Sem hesitar, encaminha todo o material para o celular que está com o namorado de Vayon. Os dois adolescentes, ainda no quarto, começam a assistir ao conteúdo juntos, horrorizados com as imagens. Win irrompe no local secreto exatamente nesse momento e, tomado por fúria cega, começa a agredir o garoto com socos violentos, sem dar chance de defesa. Paralelamente, Nano envia o mesmo pacote de vídeos para Onion, acompanhado de uma mensagem curta informando que mais provas estão na localização exata que ela anexou. Win finalmente para os golpes no namorado e volta-se para Vayon, insultando-a com palavras duras, chamando-a de imunda pelo que acabou de fazer. A menina, entre lágrimas, retruca que o pai é muito pior e larga o celular no chão antes de sair correndo do quarto em prantos. Win pega o aparelho, vê os vídeos que Nano enviou e compreende a extensão do desastre. Corre atrás da filha pela rua. Em vez de qualquer tentativa de explicação ou pedido de perdão, que seria inútil de qualquer forma, agride Vayon com tapas e empurrões. A menina, desesperada, foge para a pista. Um carro em alta velocidade a atinge em cheio, arremessando-a contra o asfalto. A cabeça bate com força. Ela não resiste e morre na hora. Onian chega ao local segundos depois, atraída pelas mensagens de Nano, e afasta o marido à força do corpo da filha, gritando para que ele nunca mais se aproxime. Em paralelo, Nano envia uma longa sequência de mensagens para a professora Mali, agradecendo todo o apoio e carinho recebidos, anunciando que está deixando a escola para sempre e anexando vídeos, fotos e capturas de tela que comprovam todas as descobertas sobre os abusos. Na manhã seguinte, o portão da instituição que ostentava o título de escola mais pura do ano amanhece cercado por dezenas de repórteres, câmeras e viaturas policiais. A operação resulta na prisão imediata do professor Win e também do diretor, revelado como cúmplice que se aproveitava das mesmas alunas em situações semelhantes. Win é algemado e conduzido para fora. Nano surge bem na frente dele, com um olhar carregado de ironia e deboche, como se repetisse silenciosamente a pergunta que fizera no primeiro encontro, se ele realmente tinha certeza de que queria seguir por aquele caminho. O trabalho de Nano, essa força viva do karma, está longe de terminar. Ela já planeja visitas detalhadas a diversas outras pessoas que acumularam dívidas pendientes com a Justiça Universal. Dias depois da confusão na escola anterior, Nano se transfere para um novo colégio e logo no primeiro momento em que pisa nos corredores, já chama até a atenção dos três principais astros do time de basquete da instituição, Rock, Shit e Nenunga, conhecidos por sua popularidade avassaladora, abandonam o treino sem o menor pudor apenas para conseguir dar uma olhada mais de perto no rosto da nova aluna. O treinador, percebendo a ausência dos jogadores durante a sessão de prática, invade o local onde eles estão reunidos e os arrasta de volta à quadra com uma sequência de broncas altas e empurrões firmes, exigindo foco imediato no basquete. Sentada ao lado de Tim, sua colega de carteira designada, Nano recebe as primeiras informações sobre o trio. Eles são idolatrados por praticamente toda a escola. Contam com um fã-clube numeroso que inclui a própria Tim, sempre disposta a elogiar cada jogada deles. Em contrapartida, Ta, outra amiga que se senta nas proximidades, demonstra uma antipatia clara pelos garotos, rotulando-os como problemáticos e cheios de atitudes irresponsáveis que só trazem dor de cabeça para todos
todos ao redor. Enquanto isso, na quadra, o treinador aplica uma punição rigorosa ao trio, obrigando-os a correr voltas extras e questionando repetidamente sobre a beleza da nova aluna, que os fez desviar do treino, deixando claro que Nano já se tornou o centro das atenções, mesmo sem esforço. A presença de Nano no colégio também desperta uma enxurrada de fofocas mal intencionadas, com rumores de todos os tipos circulando rapidamente pelos grupos de conversa, pintando-a como alguém de caráter duvidoso e passado questionável, mesmo sem qualquer base concreta. No dia seguinte, Rock intercepta Itin no intervalo entre as aulas e entrega uma caixa elegante de chocolates finos, pedindo especificamente que ela a leve até Nano como um gesto de aproximação. Em troca, permite que Itin fique com um único bombom da caixa. A menina, que nutre uma paixão platônica por Rock, sente uma decepção profunda ao perceber que o presente não é para si, e o rosto dela desaba visivelmente. Apesar da oferta, Itin decide entregar a caixa inteira para Nano sem tocar em nenhum chocolate, alegando com voz tremida que não deseja consumir algo que foi destinado a outra pessoa. Nano, notando o tom infeliz e os olhos marejados da colega, comenta de forma casual que talvez seja melhor assim, pois Itin está um pouco acima do peso e poderia usar a oportunidade para perder alguns quilos, o que atinge a garota como um soco no estômago e a deixa ainda mais chateada e envergonhada. Assim que Itin se afasta para esconder as lágrimas, Ta começa a abrir a caixa e devorar os chocolates um a um, defendendo que, independentemente dos quilos extras, a amiga ainda possui uma beleza natural que não deve ser menosprezada. Mais tarde, quando Ta e Tin estão saindo do prédio escolar ao fim das aulas, o trio de jogadores de basquete as aborda diretamente no portão, oferecendo 2 ingressos exclusivos para os bastidores de um show famoso, em troca de um favor simples: convencer Nano a comparecer a uma festinha particular que eles estão organizando para dali a alguns dias. Durante a conversa animada entre os 5, os garotos acabam deixando escapar comentários sobre a intenção de embebedar Nano durante a reunião, o que faz Ta e Tin recusarem os ingressos na hora, sentindo-se usadas e desconfortáveis com o plano. Tin, mesmo firmando posição contra arrastar Nano para a armadilha, expressa uma frustração profunda por serem procuradas apenas como meio de acesso à nova aluna, algo que Ta não parece compartilhar na mesma intensidade, preferindo manter uma visão mais pragmática sobre as intenções dos jogadores. De volta à sala de aula para pegar materiais esquecidos, Nano descobre uma rosa vermelha fresca deixada sobre sua mesa, com Rock observando da janela externa e declarando abertamente o quanto gosta dela e deseja conhecê-la melhor. Nano pega a flor, amassa-a sem cerimônia com a mochila pesada e ignora completamente o gesto romântico, virando as costas como se nada tivesse acontecido. Ta, testemunhando a cena, questiona se Nano realmente não sente nenhuma atração por Rock, mas em vez de uma resposta direta, Nano devolve a pergunta, indagando se Ta gosta de alguém no momento. Ta confessa que já nutriu sentimentos fortes no passado, mas perdeu toda a confiança nos garotos após experiências decepcionantes. Enquanto as duas continuam a conversa em voz baixa, Tin permanece concentrada no celular, trocando mensagens rápidas em grupos de fofoca e espalhando comentários negativos sobre Nano, descrevendo-a como extremamente convencida e falsa por supostamente flertar com os jogadores de basquete apenas para ganhar atenção. Essas mensagens se propagam como fogo em palha seca, gerando rumores ainda mais pesados que sugerem que qualquer pessoa poderia se envolver casualmente com a novata sem grandes esforços, o que deixa Itin particularmente animada e satisfeita com a difamação. Mais tarde, Nenunga entra na sala de aula durante o intervalo e aborda Ta diretamente, pedindo ajuda com uma matéria específica que ele alega não estar conseguindo compreender de jeito nenhum. Ela hesita no início, visivelmente nervosa, mas acaba aceitando por causa da paixão secreta que sente por ele. O problema é que Nenunga usa a desculpa apenas para posicionar-se perto de Nano, flertando abertamente com olhares e comentários direcionados à nova aluna. Percebendo a manipulação e o desinteresse real por sua ajuda, Ta sente o coração apertar e sai correndo para o banheiro em prantos, sendo seguida de perto por Tin, que tenta consolá-la. Nano observa toda a cena com um contentamento interno, reconhecendo que o palco para sua próxima intervenção está perfeitamente montado. No banheiro feminino, Tin e Ta discutem abertamente a paixão não correspondida de Ta por Nenunga e, em um momento de vingança, decidem aceitar os ingressos para o show que o trio ofereceu, planejando deixar Nano de fora como forma de retaliação e fazer com que ela sofra um pouco. À noite, as duas amigas levam Nano até a mini festa que os jogadores organizaram em uma casa particular, começando a insistir para que ela aceite bebidas alcoólicas uma após a outra, tentando
tentando embebedá-la aos poucos com copos cheios e conversas casuais que mascaram a intenção real. Nano resiste às bebidas oferecidas uma após outra, mantendo a lucidez apesar das insistências crescentes de Ta e Tin para que ela beba mais. Frustradas com a sobriedade dela, as duas meninas dissolvem 5 comprimidos de tarja preta no copo seguinte, conseguindo finalmente apagar a garota, que desaba no sofá sem reação aparente. Em vez de qualquer preocupação ou socorro, Rock, Sheet e Nenunga decidem prosseguir com o plano, revezando-se para cometer abusos enquanto a vítima permanece inconsciente. Ta e Tin exigem que tudo aconteça longe de sua vista, virando o rosto para não testemunhar. Rock carrega Nano para o quarto e a joga na cama, começando a remover as roupas dela com pressa. No exato momento em que ele avança, Nano abre os olhos de repente, completamente acordada e alerta, assustando o garoto que recua por instinto. Longe de demonstrar raiva ou medo, Nano mantém a calma e comenta que ele deveria ter pedido permissão antes de qualquer coisa. Confuso com a reação, Rock segue o conselho e declara que a ama profundamente. Nano ignora a confissão, levanta-se devagar e abre a porta do quarto, questionando em voz alta se Ta estava tão irritada a ponto de não permitir que ela saísse dali. Ta, do corredor, responde firme que Nano só deixará o local após se envolver com todos os jogadores presentes. Ouvindo a exigência, Nano inicia um jogo psicológico, perguntando se Ta desejaria trocar de lugar com ela naquele momento, o que abala visivelmente a garota e a deixa sem resposta imediata. Rock, perdendo a paciência com as interrupções, empurra Nano de volta para a cama e tenta prosseguir. Nano não resiste fisicamente, aceitando a situação sem luta, mas começa a rir histericamente assim que ele inicia, fazendo piadas cruéis sobre o desempenho fraco dele, comparando-o a algo mole e inútil. A humilhação enfurece Rock, que perde o controle e estrangula Nano até a morte, só percebendo o ato irreversível depois de alguns segundos. O pânico toma conta. Rock grita por ajuda, chamando os outros que invadem o quarto e veem o corpo sem vida. Desesperados e unidos pelo crime, decidem encobrir tudo, carregam o corpo até um terreno baldio e, isolado próximo a uma rodovia pouco movimentada, cavam uma cova profunda com pás improvisadas e jogam Nano lá dentro, cobrindo com terra rapidamente. No meio do enterro, Nano abre os olhos mais uma vez, ainda viva e lutando por ar. Em vez de resgatá-la, o grupo acelera o processo, soterrando-a viva para silenciar o pesadelo de vez. Sentados ao redor da cova fresca, todos murmuram pedidos de perdão entre si, jurando que nunca quiseram chegar a algo tão horrendo. No dia seguinte, a tensão domina a escola. O grupo evita olhares e conversa em sussurros sobre o crime da noite anterior. De repente, Nano caminha pelos corredores como se nada tivesse acontecido. Entra na sala de aula e senta-se normalmente, deixando Ta e Tin em choque absoluto, com rostos pálidos e mãos tremendo. No intervalo, as duas discutem aos berros para tentar entender se Nano lembra de algo da festa. Mas Nano se aproxima casualmente, agindo com total naturalidade e comentando que elas devem ter bebido demais, pois parecem doentes e abatidas. Para aumentar a pressão, Nano examina o braço de Ta de perto, notando um machucado recente e perguntando inocentemente se foi de tanto cavar, o que faz as meninas saírem correndo em pânico, abandonando Nano sozinha com os outros criminosos no local. Ao anoitecer, Rock, Sheet, Nenunga, Ta e Tin se reúnem na casa de Rock para debater o que fazer com essa versão de Nano que parece saber de tudo e os aterroriza. Enquanto planejam, a campainha toca. Nano aparece na porta, alegando que esqueceu o celular no quarto dele. Sobe as escadas sem esperar convite, recupera o aparelho debaixo do travesseiro e deita-se na cama confortavelmente, convidando Rock a se juntar para reviver os bons momentos da noite passada. Mostra a tela do celular, gravações completas de todos os abusos, enterros e confissões, suficientes para destruir a vida de cada um ali. Ameaça compartilhar tudo imediatamente. O grupo ataca em massa, estrangulando Nano mais uma vez até a morte. Carregam o corpo de volta ao mesmo terreno, cavam ao lado da cova anterior e jogam o corpo dentro. Durante o enterro, uma gravação dos próprios pedidos de perdão da noite anterior ecoa de um alto-falante escondido, enquanto Nano abre os olhos novamente, rindo da expressão de terror deles. Furiosos, finalizam-na mais uma vez com golpes brutais, certos de que o pesadelo acabou. No entanto, Nano surge mais uma vez no terreno escuro, erguendo-se da terra fresca como se o ciclo de morte fosse apenas uma brincadeira passageira, deixando Rock, Sheet, Nenunga, Ta e Tin completamente paralisados entre confusão absoluta e um
medo que gela os ossos. O pânico explode. O grupo inteiro dispara em fuga desordenada, tropeçando em raízes e pedras enquanto correm para o carro estacionado na beira da rodovia. Longe de tentar detê-los ou perseguir, Nano caminha calmamente até o veículo, localiza a chave que havia caído no chão durante a correria e a entrega a Rock com um sorriso sereno, facilitando a partida deles. Os 5, ofegantes e suados dentro do carro, começam a gaguejar desculpas desesperadas pelo que fizeram, jurando arrependimento e prometendo qualquer coisa para encerrar o tormento. Nano ignora cada palavra, apenas ri baixinho e se despede com um aceno casual, afirmando que todos se encontrarão novamente no dia seguinte na escola, pois ela é a aluna nova que precisa se enturmar e construir amizades duradouras. O carro arranca em alta velocidade, deixando poeira e terror para trás. Dito e feito. Assim que as aulas têm início na manhã seguinte, Nano entra na sala de aula com passos leves e um sorriso radiante, sentando-se no lugar de sempre como se a noite anterior fosse apenas um sonho distante. Ta e Tim, que mal conseguiram fechar os olhos durante a madrugada inteira, atormentadas por pesadelos e culpa, encaram a colega com olhos arregalados e rostos pálidos, percebendo a verdade aterrorizante que paira sobre elas. A menos que se entreguem à polícia e confessem cada detalhe dos crimes cometidos, nunca conseguirão escapar desse pesadelo vivo que Nano representa, preso em um ciclo eterno de vingança e aparições impossíveis. Se quiserem parte 2, comentem aí abaixo. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e compartilhar com uma pessoa especial, e até a próxima!